Olá, essa é a parte 2 da aula 27 de Lógica de Programação com Linguagem C, e a gente vai continuar trabalhando com estruturas de decisão. Na aula passada, eu mostrei como evitar que uma instrução fosse executada usando o comando if. E eu frisei também que a estrutura interna do comando if, que é uma condição, sempre gera uma resposta sim ou não, e que a instrução só é executada se você responde sim para aquela condição. Hoje eu vou te mostrar uma continuidade desse comando if. Ele se chama else, e a tradução disso para o português significa senão. E esse else também é responsável pela execução de uma instrução. Só que nesse caso, ele vai executar uma instrução caso a condição retorne uma resposta não. Vamos então a alguns exemplos para tornar isso mais claro. Bom, vamos lá então. Vamos dar continuidade nesse código aqui que a gente já começou na aula passada. Então eu tenho aqui a instrução if, analisando essa condição. No caso de resposta sim, eu executo esse printf. E agora eu vou acrescentar o que eu comentei com vocês, que é a parte else dessa instrução. Tá? Então o else vai ser responsável por executar a instrução quando a resposta da condição é não. Tá? E o que eu vou colocar aqui? Olha só. Vou colocar aqui, ó, impossível calcular número negativo. Tá? Apenas uma mensagem de printf. Agora o que eu faço aqui? Eu vou copiar isso e vou colar aqui na frente. E só vou trocar a mensagem. Impossível executar divisão por zero. Tá? Vamos analisar então? Opa, faltou aqui um /n para melhorar aqui a mensagem, né? Então, no final aqui desse printf, já vou colocar aqui, caso a gente continue o código, já está preparado. Tá? Então, olha lá a resposta. Impossível calcular raiz de número negativo, impossível executar divisão por zero. Tá? Ou seja, o else foi executado em ambos os casos, porque em ambos os casos eu respondi não para essas condições. Então é isso. Tá? Então essa é uma maneira da gente trabalhar com if e com else. O if executa o sim, o else executa o não. É bem simples, tá bom? É isso aí. Então faz o seguinte, treina agora com o uso do else e na próxima aula a gente dá continuidade nesse assunto.